Bom dia, alunos do Colégio Cristão da Penha, que é o professor Jefferson, nono ano, nós vamos trabalhar a matéria de História hoje e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Revolução Russa, né? No nosso último vídeo nós fizemos uma introdução sobre o que foi a Revolução Russa, nós tivemos alguns vídeos que vocês puderam assistir, onde podia ter uma compreensão maior do que foi a Revolução Russa, né? Hoje nós vamos focar a partir da página 42, o que é os bolcheviques e mencheviques. Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, né, cada um dos temas da Revolução Russa, e nós vamos começar por esse, tá? Bem, o que esses dois grupos queriam com a Revolução em si? Né? Quais são as ideias revolucionárias, principalmente com seu líder, Lenin, né, que eles queriam trazer para a Rússia? Bem, Lenin, ele liderava os bolcheviques. Qual é a ideia dos bolcheviques? Eles queriam uma revolução socialista armada, organizada por um partido centralizador que iria orientar os trabalhadores. Ou seja, eles queriam uma revolução violenta, armada, que fosse de uma hora para outra, que resultasse num conflito até, mas que mudasse rapidamente a visão de mundo da Rússia. Em contrapartida, nós temos os mencheviques, né, que eram liderados por Júlio Maktov, né, e eles defendiam uma revolução de trabalhadores, só seria possível com desenvolvimento pleno da consciência da classe trabalhadora. Ou seja, na visão dos mencheviques, deveria ser uma revolução graduativa, lenta, mas que fosse sustentável, né? Ou seja, tivesse uma mudança de pensamento, mas da população, e não uma coisa forçada. Então, enquanto os bolcheviques queriam revolução armada, violenta até, os mencheviques queriam uma revolução mais branda, mais tranquila, né? Óbvio que os bolcheviques eles tiveram mais sucesso do que o outro, porque na visão do Lenin, uma revolução devagar, né, gradual, levaria muito tempo. E isso faria com que a Rússia, por exemplo, ficasse atrás dos outros países em relação até à própria economia e assim por diante. Então, na visão de Lenin, tinha que ser uma revolução armada, uma revolução grande, e assim se deu, tá? Indo agora, gente, para a página 50, nós vamos pegar um pouquinho mais sobre a Guerra Civil Russa. O que vai acontecer na Guerra Civil Russa? O que vai se dar ali na Guerra Civil, né? Porque assim que o partido, né, socialista entra no poder, alguns grupos que não eram a favor dele vão tentar derrubá-lo, né? Então, nós vamos ter vários grupos ali que vão tentar derrubar o governo do Lenin, entre eles o Exército Branco, né, que é formado pelos nacionalizados, né, entregue pelo Estado, títulos de nobreza que foram extintos, bem como ensino religioso, né, então eles queriam a volta disso. E nessa guerra civil, então, nós vamos ter, quem que vai fazer parte disso? O Exército Branco, que vai ser basicamente, organizaram, né, esse exército, eles vão querer a volta do antigo sistema, da monarquia, né? Nós vamos ter tropa das potências ocidentais, ou seja, dos outros países que vão tentar aproveitar a situação para destruir a Rússia. Nós vamos ter vários conflitos que vai acontecer dentro da Rússia, a tal ponto que nós vamos ter, olha a quantidade de pessoas que vão morrer na Revolução Russa, que vai durar entre 1918 e 1922. Nós vamos ter, só na Guerra Civil Russa, 8.800.000 mortos aproximadamente. E detalhe, desses 8.800.000, só 800.000 eram soldados de fato. Ou seja, morreu 8 milhões de pessoas na Revolução Russa, na Guerra Civil interna, né? Ou seja, os conflitos armados ali envolveu muitas pessoas comuns, civis, que estavam ali somente para vivendo, né? Mas o conflito em si acabou levando essas pessoas à morte. E muitas delas morreu
de fome, porque como as indústrias estavam destruídas, o povo não dava para trabalhar, o conflito rolando o tempo todo dentro da cidade, era muito difícil você ter uma organização de uma cidade com alimentação, com distribuição de renda, com distribuição de alimentos, né, água, recursos básicos para a população, faltava e muito, né? Tanto que muitos dessas pessoas, ó, em 5 de setembro de 1918, por exemplo, um documento oficial elaborado pelo órgão executivo bolchevique dizia que quaisquer pessoas envolvidas em organização, complôs ou insurreições, ou seja, qualquer da população que fosse contra o governo do bolchevique, deveria ser fuzilada. Simplesmente. Ou seja, se eu sou contra o governo uma patrulha da polícia viria na minha casa, me levaria para o muro e daria um tiro em mim, porque eu sou contra o governo, né? Ou seja, as pessoas falam muito, né, que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que nós temos Hitler, né, que fez barbaridades e tal, não vou deixar, lógico que ele fez, mas os governos ditatoriais têm isso em comum, né, de não aceitar que a população se revolte ou pense diferente do que ele acredita, né? E esse período em si foi conhecido o Terror Vermelho, né? Que foi um período de repressão política, genocídios em massa, que vai durar até 1922, acarretando esses 8.800.000 mortos. Tá? Sem contar que mais de 100 mil pessoas foi mandada para campos de concentração, normalmente em regiões isoladas, né, frias, onde provavelmente a pessoa ela era condenada à morte lá. Ela iria trabalhar de uma forma forçada, ou seja, com trabalhos forçados, carregando pedra em minas de carvão e assim por diante, e iria morrer consequentemente. Tá? Então, gente, a guerra civil dentro da Rússia, ela tem uma característica muito própria em si, porque o que é uma guerra civil, né? É um conflito interno dentro do seu país. Não é contra outras nações, e sim você contra o seu vizinho. É a mesma coisa como, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, é como se o povo de São Paulo lutasse contra o povo do Rio de Janeiro, para ver quem vai governar o país, né? Então, é essa situação que aconteceu na Rússia dentro desse período. Desde 1918, ou seja, logo após a Revolução Russa acontecer, a Rússia sair da guerra, ainda rolou um conflito interno, porque quando a gente pensa, nossa, a Rússia saiu da guerra, então ficou em paz. Não. Ela saiu do conflito mundial, mas ela teve o conflito interno que foi tão ruim quanto o mundial. Gente, então todo esse conteúdo está baseado na página 50 e 52. Leiam o conteúdo, se atentem a ele, façam anotações no seu caderno, tá? De preferência, ó, assistam um vídeo que eu vou deixar na descrição sobre a Revolução Russa novamente e foquem muito mais nessa parte da Guerra Civil. Façam anotações no caderno de vocês. E a atividade dessa semana, eu quero que vocês assistam aqui, gente, ó, antes que eu esqueça. Isso é uma representação, né, gente, de uma foto oficial dentro da Revolução Russa, onde você tem as pessoas que foram mortas, tá? Bem, mas voltando aqui, eu quero que vocês assistam esse filme chamado Círculo de Fogo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o trailer do filme. Procurem aí na internet, assistam, não sei, nos downloads da vida aí, mas procurem e assistam, gente, esse filme chamado Círculo de Fogo. Ele mostra muito bem a história de um sniper russo que lutava durante a guerra em si, e mostra muito bem essa parte de como era tratado o soldado russo na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, muitas vezes o soldado ia sem armamento e tinha que lutar. Simplesmente assim. Assistam e eu quero que vocês façam uma resenha no caderno de vocês sobre o filme. Tá, gente? Assistam, não vejam resumo na internet, procurem assistir. Além de ser um filme divertido, né, para você compreender bastante a situação do momento, ele faz parte de nossas atividades e vai valer uma boa parte da nota de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e